Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente já vai ter um papo sobre como se comunicar bem e construir uma marca pessoal de sucesso com o Mark da Will. Mark, sem palavras pela oportunidade de a gente bater esse papo. Admiro muito, acompanho você no LinkedIn há muito tempo. E pra mim é tipo estar na frente de um popstar, de uma referência. Você não mentiu, né? Você não mentiu. Tô brincando. Eu tô muito feliz de estar aqui. Pela sua generosidade, Thiagão. Tamo junto, irmão. Muito feliz de estar aqui com o Léo. Prazer. Tô dando um spoiler, né? Prazer. E mais do que isso, a gente não se conhecia pessoalmente. Não. É muito louco, né? É. Porque assim, você vê as pessoas aqui pessoalmente, elas são iguais, mas não iguais. E você sabe que o William Bonner, ele só se tocou que ele estava trabalhando no Jornal Nacional quando ele olhou pro Cid Moreira de lado. Porque todo mundo olhava pro Cid Moreira de frente na vida. Cid Moreira, 30 anos de TV Globo naquela época, né? Quando ele olhou pro Cid Moreira de lado, que eles estavam apresentando o jornal na mesma bancada, ele falou, cara, eu estou aqui. Então eu estou aqui de frente para vocês, né? Que é uma coisa que não é fácil, porque a gente está num mundo muito virtual cada vez mais. A gente passou por uma pandemia, a gente fez uma live juntos. Sim. E eu posso dizer que vocês são mais bonitos, mais magros Você pessoalmente. também, você também, Muito obrigado, você muito também. obrigado. É engraçado porque realmente eu tinha você bidimensional. Eu não tinha você tridimensional. Eu não sabia nem a tua altura. Caraca, Né? você me achava mais alto? Achava. Tem gente que acha que eu sou mais alto. Eu achava que você era mais alto. Tem negócio gente da que acha que eu altura sou um é pouco doideira, narigudo né? também. Você me acha narigudo? Não, né? Imagina, não. claro. Mas assim, você tem uma descendência. Porra, tenho Né? todas as descendências. É. Meu pai era libanês. Morreu de Covid, coitado, que Deus o tenha. Meu pai era libanês. Eu lembro que você tava na França, né? Tava na Quando França. o bicho pegou. Minha mãe é egípcia. Nasceu no Caramba. Cairo. Ano passado eu tava no Cairo com ela. Meu avô nasceu em Antioquia, Turquia. E minha bisavó nasceu na Síria. Caramba. Então, se eu apertar aqui, sai uma esfirra, mais ou menos. É mais ou menos. E eu sou a mistura do Brasil com o Egito, como diria o compadre Washington. E a mãe nasceu no Egito, né? E eu nasci no Brasil. Legal, legal. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, Pô, sócio Leonardo da Growth Machine. Alexandre, que nome de príncipe, hein? Pois é. Leonardo Alexandre Alexandre, I, o maior conquistador, né? Depois Alexandre de... o Grande. Eu também penso isso toda vez que eu lembro o meu nome, né? Cara, você sabe que eu gosto muito de filosofia, né? E eu fiquei muito empolgado quando eu descobri nas memórias de Alexandre que o mentor dele foi Aristóteles, né? Que É por sua mesmo. vez foi mentorado por Platão, né? Então, não é à Mas toa. assim, esse negócio do mentor ser Aristóteles também é um pouco relativo, né? Se você pegar o Primo Rico, o mentor dele também é o Aristóteles hoje em dia. Então, o Aristóteles está em todas. Mas eu concordo com você. Eu acho engraçado esse negócio de mentor. Porque quando você vê um mentor, o que você tem que fazer, ao meu ver? Você tem que procurar quem é o mentor dele. Então você vai ter, por exemplo, nós aqui, que somos seres humanos comuns, com alguma visibilidade, a gente tem alguns mentores. Aí isso aí é Jim Rohn, aquele cara que escreveu Mais Esperto que o Diabo, como ele se chama? Napoleão Hill. Napoleão Hill, entre outros. Mas quem mentorava esses caras? Eu acho que o trabalho de nós comunicadores é procurar quem mentora os mentores. E trabalhar para ser mentor dos mentores. É mais interessante. Assim, esse foi um ano que eu investi muito em desenvolvimento pessoal, né? Então eu fiz muita mentoria, fiz muito treinamento. Acho que foi... Pô, tu me acompanha, né, cara? Mas você tá bem mais sereno. Eu te acompanho já faz Dá pra alguns perceber, anos. né? Mais sereno, mais sereno. Mais maduro, mais sereno. E uma coisa que você vai ficar puto. Menos vendedor. Isso é verdade. Você tá mais conversador, entendeu? Você tá mais escutando as pessoas. Você não tá ali como você tava, sei lá, 2018, quando eu te conheci. Você tá mais sereno. E eu acho que isso tá te trazendo mais frutos. Com certeza. Tanto que acho que você tá vivendo o melhor ano da tua vida, não tá não? Com certeza, Então. com certeza. E Tô feliz de estar aqui nesse momento. eu também, cara. Eu também tô muito feliz. Esse tem sido um ano muito especial. E, cara, quando eu olho assim pra ponta de desenvolvimento, né? Eu nunca tinha investido na ponta emocional. Eu sempre desenvolvi em coisas técnicas, É verdade. né? Ferramenta e tal. É E esse foi verdade. um ano que eu investi muito na ponta emocional. Eu fiz, sei lá, 3 treinamentos, É mesmo. mentoria pra caramba. Pela primeira vez eu tive uma terapeuta me acompanhando, Que então legal. eu nunca tinha feito Que terapia legal. antes. Parabéns. Que Eu sempre legal. fui um cara muito sobrevivente, né? Eu não era vendedor, muito vendedor, porque eu gosto de vender. Eu gosto de vender pra caramba, mas é porque é aquela coisa ali do caixa, tipo, fechar a conta Sim, e tal. sim. E agora a gente tá vivendo um momento de um pouco mais de tranquilidade. Eu tô indo mais pro propósito e menos pra receita, sabe? Interessante. E é engraçado que isso traz mais resultado do Traz, que eu sei traz. pra receita. Né? Quanto mais você doa, se doa,
ao meu ver, mais você cresce. Nada, não é à toa que você tem grandes doadores, enormes doadores. Por exemplo, a gente fala de Eli Horn, que é o dono da construtora Cirela. Um tempo atrás, ele doava 20% de tudo que a construtora entregava e vendia. E hoje, salvo engano, ele entrou para uma instituição chamada Pledge, que é uma instituição global, que tem talvez só ele de brasileiro, ou talvez mais um, não sei. Tem o Bill Gates, que são pessoas que estão doando toda a fortuna, toda, acumulada em vida, para a caridade. Então, eu acho que quanto mais você entender que você está aqui de passagem, que esse teu corpo é um corpo de passagem, e que as pessoas precisam que faça, ou que se faça a diferença no agora, eu acho que melhor você vive. E eu acho que você está percebendo isso, né? O Léo ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas eu tenho certeza que ele pensa igual, senão vocês não seriam sócios, Total, né? total. Unidos por valores Total. e no Exato. preço. E eu vejo que isso é uma questão mesmo de quanto mais você cresce, amadurece, e mais do que isso, você fica sábio e não espertinho, você começa a perceber que a doação é o caminho. Total, cara. Tá E eu bom? quero. Obrigado, tô indo nessa. Valeu. Já virou? Já virou o final. Ó, antes da gente descer, eu preciso, né? Meu time fez uma pesquisa. É mesmo? Mark, e Vixe. tem uma descrição tua aqui que tá muito caprichada. Faça isso. Estrategista de comunicação e posicionamento, influenciador de negócio, palestrante e educador. Possui mais de 500 mil de seguidores no LinkedIn e foi eleito, em 2016, o número 1 LinkedIn Top Voice do Brasil. Além disso, é instrutor oficial do LinkedIn Learning, já tendo treinado mais de 30 mil alunos na plataforma. Já participou 4 vezes do TEDx, é mestre de cerimônia de diversas conferências, além de membro do Conselho de Reputação do IPSOS Também conhecido como Ipsos, né? Ipsos, autor do livro Seja Sua Própria Marca, Que sai ano que vem. que sai ano que vem, que vai ser publicado em 2024 pela editora HarperCollins. 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 Sim. Os caras do 7 Hábitos para Pessoas Altamente Eficientes, né? Exatamente. Acredito que É, sim. Acredito que sim. Eles têm muito, eles estão agora começando a focar mais em business, mas era uma editora muito literária. E é o segundo maior grupo editorial do mundo. Caramba, que Publicou legal. Vitor Hugo, publicou Martin Luther King Sério? e publicará Mark Tawil. Exatamente. cara. Caraca. Que isso é brabo, legal. que brabo. Antes da gente descer, Mark, eu gostaria de agradecer para o nosso patrocinador, né, a Zorro. A Zorro oferece uma suíte completa de aplicativos de negócio e produtividade para ajudar a sua empresa a crescer e prosperar. Para saber mais sobre o Zorro, você pode tanto acessar o link que estamos deixando na descrição desse episódio. Para quem está assistindo pelo YouTube, tem um QR Code para você escanear e fazer um teste gratuito, conhecer o Zorro. Você pode jogar no Google também. A gente é parceiro do Zorro. O Zorro tem o mesmo propósito que a gente, tá? legal. A gente acredita, Mark, que o acesso do conhecimento, a comunicação, a vendas, a posicionamento faz com que a gente crie prosperidade. Sem né? dúvida. Prosperidade é diferente de ganhar dinheiro. Sem Prosperidade é você melhorar o que está em volta. O dinheiro é um mecanismo que você pode fazer isso, mas a Exatamente. prosperidade é muito maior. Até porque é importante dizer, né, Léo e Thiago, que a gente tem empresas que são tão miseráveis e pessoas que são tão miseráveis que só têm dinheiro. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado para referenciar isso. É que nem você falar hoje de influência e alcance. Você tem pessoas que têm milhões de seguidores e que abrem o microfone e falam um monte de groselha. E aí não tem nada pra aumenta agregar. o problema. E quando você tem pessoas que são muito mais influentes, só que estão trancadas numa sala. E aí eu pergunto para vocês dois, o que vocês preferem? Falar para 5 mil pessoas e não converter nada ou falar para 5 donos de banco? Perfeito, Entende? Em Perfeito. termos de venda. perfeito. E, Mark, cara, mas conta pra gente, como é que começou a tua trajetória, né? Quando que você se encontrou com a comunicação e você se viu, velho, é esse caminho que eu vou seguir? Eu não vou começar falando que eu sempre fui muito comunicativo, porque é a piada dos comunicadores. Né? E Mas eu tenho uma curiosidade também em relação ao seu crescimento, né? Que foi mencionado ali o Sim, crescimento nas redes sociais e tudo mais. legal. Se foi uma coisa gradativa, você teve algum pico muito rápido, assim? Acho que teve picos. Assim, pra dizer, quando eu me encontrei com uma voz, eu tinha 18 anos, não era criança. Sempre gostei muito de questão autoral, de fazer o jornalzinho, de pregar o jornalzinho na parede, de fazer bazar no prédio, coisas autorais. É uma coisa meio judaica isso. O judeu tem um pouco disso, de querer ter seu próprio negócio. E você cresceu na comunidade? Sou judeu praticante, meu pai é judeu, minha mãe é judia, e todos os meus primos, enfim, toda a família, muitos comerciantes. Meu pai era um autodidata, era estilista, meu pai, no Sério? Líbano. Foi morar em Paris, conheceu minha mãe em Paris, se casaram. Em 73 eles vieram para o Brasil, eu já nasci. Então, nesse ano, em dezembro, faço 50 anos.
E é muito legal. Então, assim, é uma puta história de amor bonita, porque eles vieram pra cá, a família da minha mãe inteira ficou na França, e meu pai acabou trazendo a família dele pro Brasil. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu escrevi uma carta pro Estadão, foi publicada, só com as iniciais, falando mal de um grupo de neonazistas. Porque esses neonazistas começaram a perseguir nordestino aqui em São Paulo. Tô falando de 1992. Eu lembro disso. Você lembra Skinheads disso? e Skinhead, tal, CTN, Centro de Tradições Nordestinas e tal. Em 93, eu fui convidado para escrever um outro artigo contra o racismo, e aí eu comecei a perceber o seguinte: existe um amplificador aqui da minha voz. Eu tenho uma voz que pode ser ouvida, e se eu colocar isso nesse amplificador chamado jornalismo ou imprensa, eu consigo me adiantar para ser uma pessoa mais ouvida, mais escutada. Uhum. Isso fez toda a diferença para mim, comecei a me apaixonar por aquilo. Eu só entrei na faculdade com 20 anos, então 2 anos depois, entrei velho, entre aspas, né, porque todo mundo entrava super novo, fiz comunicação / jornalismo, e desde muito cedo, desde 97, portanto faz 26 anos, eu trabalhei na Jovem Pan. Eu comecei na Jovem Pan, fiquei 3 anos. Antes eu tinha trabalhado até num veículo da comunidade judaica chamado A Resenha Judaica, que hoje a palavra resenha é moda, né? É. Mas a Resenha Judaica hoje é um outro jornal, é um outro veículo, né? Chamado A Tribuna Judaica, que existe e é super lido. Então, eu trabalhava lá. Fui para a Jovem Pan, fiquei 3 anos. Saí da Jovem Pan, fiquei 8 anos no Jornal da Tarde, que é o Grupo Estado, né? Saí do Grupo Estado e fui para Band News FM. Trabalhou ali no Limão, ali, né? Trabalhei no Limão e depois eu fui para Band. A Band News FM fazia um puta sucesso no Rio com Boechat, fazia um puta sucesso aqui, continua fazendo. Fiquei 3 anos. Em 2010 saí para montar a minha agência. E aí era uma agência de comunicação normal, pequena, comecei sozinho, Eugência. Em 2015, depois de 5 anos, eu comecei a perceber que estava me faltando de novo aquela questão autoral. Porque quando você trabalha muito para os outros, você faz um trabalho muito... Você não aparece. Você não né? aparece. Quem O aparece genérico é o cliente. Aí é legal, mas não é que nem hoje, que vocês têm um podcast próprio, vocês têm um canal próprio, é diferente, né? Eu era um cara invisível e aquilo me incomodava. Não sei se incomodava, olhando em perspectiva, o meu ego ou se incomodava a mim mesmo, mas incomodava. E aí eu decidi começar a escrever no LinkedIn. O meu primeiro artigo foi sobre otimismo nos negócios. Aí no dia seguinte eu acordei, tinha 3 mil leituras. Caraca. Eu falei, caraca, que isso? Foi 2015 isso. 2016, acho que janeiro. E aí eu saquei que tinha alguma coisa diferente. Nessa E o que época, que era? O Pulse estava entregando muito, Era o cara. Pulse. Tinham me pinçado e colocado numa página chamada Pulse, que não tem mais hoje, não tem faz muitos anos, que eram os melhores artigos. Uhum. E eu fiquei naquilo ali. O meu segundo artigo, e vocês hoje puderam comprovar isso, foi sobre pontualidade. Eu tô rindo aqui, pessoal, porque eu atrasei 1 hora, tive uma reunião aqui, eles foram super gentis comigo. Não, ainda vamos explorar A pontualidade e a reunião. esse tema. E o que aconteceu? Era um artigo sobre pontualidade. Ele foi lido naquela semana por 500 mil de pessoas. Caraca. Hoje, o artigo tem 3,5 milhões, que é uma coisa inimaginável para artigo Sim. no LinkedIn. Sim. Naquele ano inteiro, toda vez que eu postava, ia pro Pulse. Os editores meio que adotaram as coisas que eu escrevia. E foi um super sucesso. No final do ano, eu fui chamado por um dos editores e falou, olha, existe uma lista chamada Top Voice, que é assim, assim, assim. Eu nem sabia o que, ninguém sabia o que era. Era o Rafael? Era o Rodrigo Brancatelli. Sim. E aí, na época também tinha o Guilherme Odre. E ele falou, olha, você não pode falar pra ninguém, é algo novo, mas você deve ser um dos escolhidos. Deve. Eu falei, tá bom, fiquei quieto. Saiu uma lista. Nessa lista era numerado, é diferente de hoje. Era numerado e não tinha especificidade, tipo hoje. Hoje tem Recorte tema, né? LGBT, recorte black, enfim. O que aconteceu? Teve a lista e eu fui número 1. Eu nunca tinha sido número 1 de nada, né? Nem no bingo do prédio. Só que, de novo, é que nem saiu uma lista hoje chamada, sei lá, TikTok versus, não sei. Era uma lista que ninguém tinha visto, mas era gringa. Então tinha nos Estados Unidos, tinha na Índia, tinha na Austrália, tinha no Brasil, tinha na França. E eu saí aqui no Brasil como número 1. Só em 2017, meses depois, eu comecei a perceber que existia alguma coisa ali. E aí eu comecei a ser chamado para participar de ONG, então fui trabalhar numa ONG de refugiados, fui ser chamado para falar aqui e ali. E aí eu comecei muito timidamente a converter isso ao meu favor. Só que eu tinha uma voz no LinkedIn, eu tinha uma agência,
E aí eu fui chamado para trabalhar na Rádio Globo, voltar para a imprensa, das 6 às 8 da manhã com a Mariana Godoy. Caramba, que legal. Legal, mas era um trabalho triplo. Porque eu tinha 2 filhos pequenos, a minha mulher ficou super sobrecarregada. Então, mulher na época. Tive o trabalho das 6 às 8 da manhã por 18 meses, acordava às 4 horas da manhã, dormia num quarto separado. Depois eu ia para agência, então acabava às 8 da manhã. Eu ia para agência, fazia um turno enorme, e aí começou a pintar muita coisa. Palestra aqui, conversa colar, mestre de cerimônia, coisas que eu não tinha. Naquele ano de 2019, a gente foi número 1 Great Place to Work. Nossa, que legal. Na minha agência, que era minúscula, número 1, em microempresas. Eu tive a felicidade de entrar para o Sistema B, que é uma organização, um movimento B super importante, daquele selinho B, que hoje está na Nespresso, hoje está na Danone, está na Reserva, enfim, Patagônia. Do bem. Do bem. E naquela época eu era um dos poucos. Então, assim, a empresa foi muito bem. Mas eu era muito digitalizado e a empresa não. E aí eu senti que a empresa começou a patinar. E eu já estava começando a ficar de bode de ter uma agência. Então, a minha marca pessoal estava crescendo muito e a marca da agência patinando. E teve uma hora que eu fiquei maior do que a agência. E aí, quando eu pensei em fazer o movimento de sair e viver da minha marca própria, estourou a pandemia. Então, em 2020, a gente foi para a França, porque eu tenho família lá. Em 2020, a gente pegou Covid, voltou para o Brasil, março. 6 dias depois, meu pai morreu. Era 25 de março. Eu não demiti ninguém, mas aí eu deixei as pessoas irem embora e comecei a viver da minha marca pessoal. Caraca. Que então, jornada. Acho que 2 pontos de inflexão que você me perguntou, né, Léo? Eu acho que o primeiro deles, quando eu me torno top voice, e aquilo muda radicalmente a minha vida, porque eu tinha a tua idade, tinha até mais velho, 43, você tem 42. Sim. Ou seja, imagina hoje você fazer uma transição. Foi o que eu fiz. O que foi bom por um lado, porque eu recebi muito pouco cancelamento. Quando você faz algum sucesso mais novo, você sabe disso, você fez, você apanha muito, porque você erra muito. Então, com 43 anos, você erra um pouco menos. E eu acho que isso me ajudou um pouco. Eu tive mais maturidade para as escolhas. Algumas delas, né? Algumas nem tanto. E depois, a segunda mudança foi quando eu decidi aposentar a agência e trabalhar minha marca pessoal. Só que eu tive que fazer isso num momento muito desafiador. Porque eu estava muito mal posicionado, por incrível que pareça. Eu tinha milhares de seguidores, eu tinha 500 mil no LinkedIn, papapá, isso e aquilo, mas eu não tinha um tema. E você me deu a mão quando eu mais precisei. Que você foi uma das poucas pessoas que me chamaram para lives. E ninguém me chamou, porque eu não tinha um tema. Eu era o cara que perguntava, mas não era perguntado. Foi do cacete a live, foi E aí boa. eu começo a entender o valor de um posicionamento pessoal, o valor de ter um tema para falar e um valor de ser nichado. Porque, de novo, se eu penso em growth hoje, eu penso em vocês, penso na Growth Machine. Mas, se eu penso em growth e vocês estão falando de urubu, de política, de guerra no Oriente Médio, e falando bem, mas estão falando disso, quem que eu vou chamar? Entende o ponto? E aí eu não era chamado. E aí eu tive que trocar a asa do avião com ele voando. Agora, tem 2 pontos do que você falou que eu acho que gera muito valor para audiência. É o seguinte: primeiro, gente, toda vez que uma plataforma, tá, rede social, tem um objetivo específico que você consegue ir no vácuo desse objetivo, você tem uma grande vantagem. Você fez isso de maneira intuitiva, mas isso foi um diferencial muito forte no teu processo. Você diz o Top Voice? Mudou minha vida. Não, mas o que aconteceu? O LinkedIn, lá em 2016, ele foi adquirido pela Microsoft, né? E ali ele foi numa pegada de começar a virar efetivamente uma ferramenta de negócio, porque até então ele era muito ferramenta de RH, né? Quando ele começou a se tornar uma ferramenta de negócio, ele tinha um desafio de produção de conteúdo, então ele precisava engajar bons produtores de conteúdo. Dentro desse processo, eles compraram uma ferramenta que era tipo o blog, sei lá, tipo WordPress, tipo o Blogspot e tal, chamada Pulse, que foi incorporada como a área de publicação de conteúdo do LinkedIn. Nesse momento, quando eles compraram, velho, eles faziam uma parada que era o seguinte: você postava no Pulse, ele notificava via push notificator todo mundo que era a tua conexão, dizendo que tinha um artigo novo. Gente, que memória boa. Eu não lembrava disso. É verdade. O Thiago lembra muito. Não, mas assim, além de eu ter uma memória muito boa, eu sempre tento estudar o que está acontecendo para tentar entender o movimento. Eu tento olhar por trás, sabe? Não pela massa ali que está sendo impactada. E aí, nesse processo, o fato de você ter produzido conteúdo, que era um conteúdo relevante, que tinha uma bandeira tal,
os editores do LinkedIn são todos caras muito do mercado de comunicação, então são ex-jornalistas que Verdade. participaram de grandes meios de Verdade. imprensa. Todos Como eles. você já era bem visto nesse meio, Sim. essa combinação de fatores fez com que os Sim. caras e Mas mais foi o teu orgânico, conteúdo né? e mais o teu conteúdo ser bom, né? Então Sim. tem mérito pra você, mas você tinha uma combinação de fatores que te Concordo. alavancou tua visibilidade e pelo fato de estar alinhado com o que eles estavam buscando. Eu concordo plenamente. Acho que hoje eu não teria essa visibilidade, porque hoje o LinkedIn mudou muito Mudou. e as conversas mudaram muito. Você tem que pensar que hoje a gente tem uma nova geração no LinkedIn. Talvez até duas. Porque tinha os millennials que estavam começando e agora tem os Gen Z. Né? Imagina o seguinte, 2016 faz 7 anos. Então quem nasceu em 2000, Gen Z, tinha 16 anos. Não estava no LinkedIn. Não era uma conversa para LinkedIn. E quando os Gen Z entram e quando os millennials, que é uma geração nascida no final do milênio, começam a dominar os cargos de trabalho, começam a fazer IPOs, começam a participar de empresas vencedoras, começam a ser reconhecidos. Ganhou força também a lista da Forbes, Under 30 no Brasil. O que acontece? Você tem uma mudança de comportamento e de comunicação. Hoje, você não consegue viralizar se você não coloca no LinkedIn, muitas vezes, um vídeo que é um vídeo basicamente de WhatsApp. Por quê? Porque as pessoas querem esse tipo de conversa também. Hoje, você não vira top voice, ou é muito difícil, se você não tiver uma conversa que esteja alinhada com o valor da diversidade. Por isso que também tem os recortes LGBT, você tem o recorte racial, você tem o recorte de pessoas com deficiência, você tem o recorte de mães. ESG tá assim, tipo, ESG. na Então, frente. veja, você tem o recorte de RH, você tem o recorte de médicos durante a pandemia, que foi inédito. Ou seja, o próprio LinkedIn, ele começou a retrabalhar as narrativas. E eu acho que a comunicação com essas pessoas todas, ela passa por humor, ela passa por meme, ela passa por um visual muito forte. Aquele estereótipo do LinkedIn que você conheceu, você é mais criança, né? Você tá com quantos anos? Tô com 30. Isso. É jovem. É jovem. Mas, por exemplo, quando você olha para o LinkedIn antigo, é o que você falou. Era um currículo online, era uma busca de talentos e era um homem essencialmente. Era um homem, para começar, essencialmente branco em cargo de liderança. Hoje você tem o freela de uma menina negra que mora no Piauí. E ela pode ser tão top voice ou mais do que eu e todos vocês. Eu acho que esse é o ponto. Mudou muito e o LinkedIn também passa por uma transformação hoje, que é uma transformação de sair um pouco dessa esfera de meme no Twitter. O LinkedIn sempre apanhou muito no Vagas Arrombadas, no não sei o que lá, no Twitter e tal, por ser uma característica muito desse estereótipo. Do homem branco que contrata, que demite, que pisoteia e tal. E não é bem assim. A gente tem visto, inclusive, o LinkedIn trazer influenciadoras e influenciadores negros e que não são businessman ou businesswoman. Por exemplo, a gente tem o Lázaro Ramos, a gente tem a Thaís, esposa dele, a gente tem o Marcelo, do Fluminense, que era do Real Madrid, Marcelo 12. Sim. Então, de novo, essas são as pessoas que hoje estão influenciando. Né? Elas estão influenciando novos empreendedores. Você pegar a Anitta, tá lá. A Nath Finanças. Sim. Esse é o novo rosto do Brasil. Ou talvez seja o rosto do Brasil e que não era catapultado por um lugar de influência. E hoje o LinkedIn se deu conta disso e está trabalhando. Mas eu acho que o ponto que fecha um pouco essa oportunidade é você explorou muito bem essa oportunidade. Organicamente. Mudou eu não o seu tinha jogo? ideia. Mudou completamente. Mas veja, eu estava outro dia conversando com um cara muito interessante chamado Flávio Tavares. Esse é um cara para você trazer aqui. Eu quero. E eu conheci ele na HJ Conference, agora em Concórdia que teve. Ele trabalha muito com Walter Longo. Lá em Concórdia, em Santa Lá em Catarina? Concórdia, Santa Catarina. Mas era do Alexandre? Não? É do Alexandre. Caraca, o Alexandre é muito Ele louco, é espetacular, né, mano? espetacular. Como é que ele consegue fazer aquele evento em Concórdia? Espetacular. Eu confesso que a primeira vez que eu fui, eu palestrei deve ter uns 3 anos. Eu pensei que eu tava sendo sequestrado, mano. Eu falei, porra, vamos. Porque assim, você pousa em Chapecó, eu acho. Exatamente. E é 7 horas de ônibus. Caramba. Nada, assim. Eu falei, mano. Não é 7 horas, 2 horas. 2 horas? É que a estrada é muito sinuosa. Então, sei lá, eu não lembro o tempo exato, tem muito tempo, mas foi Mas mais de duas. mas Foi mais de pequeno, duas. Pequeno. E, tipo assim, não tem lugar pra hospedar as pessoas, não cabe a galera lá, né? Não, é super organizado por causa disso. E tem uma coisa maluca, eles não têm Uber nem 99. Existe um táxi local chamado Guri, entre outros. Tem 6 plataformas, muito legal. Então, lá eu conheci o Flávio. E a gente tava falando disso, né? E ele falou uma coisa super interessante. Ele falou, existe uma diferença entre você querer ser
querido e pertencente, algo assim, tá? Ou você ser respeitado e admirado. E eu talvez tenha querido ser pertencente e até uma pessoa amada do que necessariamente ser respeitado. Então, isso me fez pisar sempre mais em ovos, eu não sou um cara treteiro, entendeu? Não tive problema. Você é amado por todas as pontas. O que é bom e ruim, por um lado, né? Porque às vezes falta um momento de posicionamento e tal, eu prefiro não entrar na treta. Aquela época eu entrava mais, hoje bem menos. Porque hoje eu percebi o seguinte: primeiro, entrar na treta é o comum. E segundo, eu acho que fala muito mais sobre mim do que sobre o outro. Né? Quando você entra numa treta mal informado, mal posicionado e tal, o azar é teu. E aí você tem problemas das pessoas te contratarem. E não tem jeito. Assim, o problema todo é que o que mais escala é a besteira, né, velho? Mas, É o cara, meme, posso é a falar, meme, mas de novo, você tá falando de escala, né? Uhum. E a gente falou aqui de alcance e de influência. E eu tô percebendo que tá havendo uma mudança nesse sentido. Claro que se eu entrar numa página de alguém que tem 500 mil de seguidores, eu vou me questionar por que essa pessoa tem 500 mil de seguidores. Isso. Alguma coisa boa ela fez. Mas hoje você tem a compra de seguidor. No LinkedIn acho difícil, mas não deve ter, mas nas outras redes você tem. Você tem o selo que banalizou. No LinkedIn não, mas o selo hoje todo mundo tem. Você pode comprar em muitas redes. E oficialmente, né? Você pode comprar oficialmente. E, de novo, você ter o selo e você ter muito seguidor não significa que você é uma pessoa influente. Eu vejo no LinkedIn colegas meus que bombam com frases que têm 40 mil curtidas. E essa pessoa não pisa nos palcos onde eu piso. Essa pessoa não vende necessariamente como eu vendo. E tem gente que aparece 10 vezes menos do que eu e que vende 10 vezes mais. Aí eu acho que é uma questão de escolha. Cara, meu alcance no LinkedIn não é alto, se você for analisar. Então, Eu tenho 93 mil e seguidores. você deve vender mais que eu. Então, o que eu quero te dizer é: o que você quer? Você quer ser amado? Você quer ser viralizado? Você quer estar na boca do povo? Ou você quer converter? E eu tô me acostumando agora a converter mais e bombar menos. Tá tudo bem. Não tem julgamento. Mas eu prefiro ter 30 curtidas e 2 vendas do que ter 30 mil curtidas e nenhuma venda. Esse meu tempo foi muito legal, mas já foi. E como é que você escolhe o que você quais são os conteúdos, a maneira que você vai comunicar, como você identifica que aquilo está dentro da sua autenticidade, né? Que aquilo é um bom conteúdo para você fazer. Ontem eu estava num evento da G4U Immigration com Wagner Pontes, o fundador, que é presidente do LEAD Miami, e o Ricardo Amorim. E a gente estava no palco, entrevistando o Ricardo Amorim, e eu comentei com ele que tinha um grupo de amigos que estava questionando ele, por que ele não estava comentando o conflito israelense-palestino. No caso, israelense e Hamas, né, não palestino. E ele falou, cara, porque eu aprendi o seguinte, que eu não preciso comentar tudo. Eu não preciso comentar tudo. Se tiver a ver com a economia, se tiver a ver com o meu lugar de fala, se tiver a ver com o momento e que eu posso fazer uma análise de credibilidade, que eu possa estudar mais o tema, eu vou trazer o tema à tona. Mas não é porque eu sou influenciador ou que eu tenho alcance que eu preciso comentar tudo. E isso é um baita sinal de maturidade. Isso é um baita sinal. Você não precisa comentar mais tudo, como antigamente. Você não precisa falar da morte da Gal Costa e no dia seguinte do conflito israelense com Hamas. Você não precisa comentar a novela das 8 e um caso de racismo no Big Brother. Não dá para todo mundo comentar tudo. Eu acho que te empobrece. E aí o que eu vejo eu tenho escolhido as minhas batalhas, eu tenho escolhido os temas que eu publico. Agora, claro, existe uma inteligência por trás de eu me posicionar em relação a temas que eu quero vender. Porque esse tempo de comentar urubu, política, e literalmente eu fiz um artigo sobre urubus, como eles pegavam as térmicas. Então, assim, comentar urubu, comentar política, porque às vezes se mistura, né? Urubu e política às vezes é a mesma coisa. Comentar isso, comentar aquilo, é muito legal. Vai engajar, porque todo mundo quer ouvir falar da Jojo Todinho. Todo mundo quer saber o que acontece num dia feio da política ou num dia de atentado. Isso é um assunto quente. E eu acho que eu faço isso bem. Mas eu comecei a me questionar, será que tem a ver? Será que eu preciso comentar uma chacina de crianças no interior de Santa Catarina, um conflito armado na Ucrânia, e também comentar o Big Brother, além da comunicação? Eu percebi que não. Isso estava me trazendo mais distanciamento
do que necessariamente a questão do lugar de fala. E aí eu comecei a escolher algumas batalhas e principalmente temas. Então, sim, eu entro em polêmicas para me posicionar, mas aí eu dou a minha opinião, eu não fico em cima do muro, eu não faço muita pergunta. E os temas correlatos com o meu trabalho, que são o futuro do trabalho, comunicação, posicionamento digital, LinkedIn, 4, 5 temas que eu trabalho ali. Neste momento que a gente conversa, desculpa até desviar um pouco o tema aqui. Que isso? A gente tá Eu vendo acho que uma era guerra. um tema que eu iria puxar. Pois né? é. A E gente tá você já vendo uma puxou. guerra entre israelenses e o Hamas. A gente teve um atentado super sangrento, dia 6 de outubro. E aí que eu te digo, eu sou um judeu da diáspora, ou seja, morando fora de Israel, um judeu praticante, que respeita todas as religiões, mas eu sinto que existe uma guerra midiática em curso e que eu preciso e quero me posicionar. Então eu estou mudando um pouco neste momento em nome de algo que é mais forte do que eu. É como uma pessoa negra quando ela se sente diretamente atingida por um caso de racismo que nem foi com ela, pode ter sido com outra pessoa negra. E faz todo sentido. E eu acho que esse é meu ponto de lugar de fala. Então eu tenho me mortificado por dentro, vendo crianças sendo assassinadas dos dois lados. Dos dois lados. Né? Porque eu sou pai. Então seria difícil eu te dizer, os israelenses e não os palestinos. Agora, claro, a gente não está lidando com os palestinos. A gente está lidando com uma facção terrorista que está no meio dos palestinos. E essa também é uma guerra de comunicação. E te diria que a guerra de comunicação, fora da Palestina e de Israel, ela ocorre em muito mais escala. E com muito mais recortes e narrativas. Não, e eu queria explorar um ponto que é o seguinte. Assim como a gente faz essa análise reversa, né, para tentar entender como o LinkedIn priorizou o pulso e tudo mais, a gente vê um momento muito complicado dentro dos meios de comunicação. Eu ajudei o Estadão, né, lá no início da Growth, foi um contrato bem importante nosso, e eu montei lá junto com o Chico Mesquita Neto, que é o Sim. Neto, você conhece o Chico, né? Que é neto do fundador. Conheço alguns dos Mesquita, mas não ele, o Neto não. E ele assumiu como CEO e está fazendo um excelente Que trabalho. legal, porque eu trabalhei lá 23 anos atrás. Cara, o Estadão, você anda pelo Estadão, na parede tem um Estadão com a notícia do naufrágio do Titanic, Sim, da invasão dos São alemães o quê? a Paris. 130 anos, imagina. Então, assim, é vivo aquilo lá, é Sim, história. sim. Né? Só que o que aconteceu? Com a internet e com o Google, né, a monetização de todos os meios de comunicação caiu absurdamente. Né? E eu conversei isso com o Chico. Primeira vez que eu fui no Estadão, não sei se você lembra, tem duas entradas. Tem uma pelo Limão e tem uma Sim. outra lateral. Celestino Burrol. Eu fui pela Celestino. Cara, quando você entra no Celestino, tem a guarita do segurança. E eu tava com vontade de ir no banheiro. Falei, cara, onde é que tem um banheiro aqui? O cara vai ali. Entrei, mano. Parecia uma agência de banco. Novinha. Eu me senti num episódio de Black Mirror. E várias plaquinhas assim. Classificados, sei lá o quê. Nanana. Tipo assim, o Estadão tinha um atendimento presencial, onde se você tem uma loja de carro, se quisesse ir lá anunciar, você podia ser atendido por alguém para fazer um classificado. E o negócio estava novo, o que mostrava que eles investiram numa reforma e não perceberam que o classificado ia deixar de existir. Te digo mais, em 2000, quando eu entrei no Jornal da Tarde, pouquíssimos anos depois, existia um projeto lá chamado Limão. Esse é um projeto que, obviamente, não foi para frente, mas que apostou em comunidades, ou seja, eles tinham uma visão. Só que os nossos editores diziam o seguinte, não publica isso online, não. Vamos priorizar o impresso. Então, a cultura de lá sempre foi priorizar o impresso. Querer defender o impresso. Defender o impresso. E naquele momento, Folha Online e o UOL estavam começando a decolar. O UOL tinha mais ou menos 10 anos. Eu acho que salvo engano, é de 95 ou 96. O UOL. E estava começando a decolar, tô falando de 10 anos de internet no Brasil, não é muito. E o Estadão dizia, não, imagina, nunca, não, agora não, vamos priorizar. O Limão foi um fracasso, né? Perdeu um caminhão de dinheiro. E o Estadão passou anos priorizando o impresso em vez do online, até que hoje você tem um Estadão que para mim ainda é muito deficitário no sentido de online. Quando você olha para o online do Estadão, é difícil de ler, sobe aquela página, tem pouca coisa gratuita, enquanto o UOL é um mundo, né? Um portal talvez dos mais lidos do Brasil. E aí, dentro desse movimento, eles não conseguiram se reinventar e se monetizar de uma maneira a se manter vivo, porque a publicidade passou a ser 100%
personalizada, direcionada. Então, puta, em vez de eu pagar, sei lá, 20 pau, 15 pau por um anúncio no Estadão que vai durar 24 horas e vai sair do ar, Nossa. né? Eu vou pagar esses 24 pau no Google, que eu vou achar, no mínimo, 100 caras que estão pesquisando trocar de carro e que vai trazer muito mais receita. E outra, assim, eu acho que tem uma cultura, isso é cultural, né? Isso é cultural. Essa semana eu fui na empresa nova do Roberto Justus, e chama Steel Corp. Então eles fazem casas, prédios, vão construir até estádios, em que a parte principal ali não é alvenaria, é aço. São placas de aço. Então isso deixa o lugar mais silencioso, menos quente, é mais barato, menos resíduo e por aí vai. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma cultura. E o primeiro trabalho que eles vão ter que ter é convencer o brasileiro que dá para construir com aço e não alvenaria. E isso está acontecendo também com quem está construindo casa de madeira, como aconteceu com o McDonald's na Paulista, salvo engano. Ou seja, a primeira barreira que você tem que quebrar é a cultural. E se você não quebra isso na liderança, você vai ter o que aconteceu com o Estadão, que é não, vamos reformar para fazer mais do mesmo. Não, aí o que eu queria explorar por essa perspectiva? Por conta desse desafio, né, a gente tem, né, meios de comunicação que são completamente imparciais e os caras levantam uma bandeira. Completamente parcial, eu já não te diria. Tá, não sei. Tá, Não. eu não sou Tentam ser, um né? especialista como você. Não, eu acho que nem pode mais ser completamente parcial. Mas o que a gente tem? A gente tem alguns meios de comunicação que são claramente enviesados. E aí, né, Sim. eu fiz um post essa semana, né, onde eu mostro, e não estou defendendo esquerda, direita, não estou falando nada, eu só estou falando que existiram duas comunicações, uma chamando, né, o atentado lá que a gente teve em Brasília, né, de terrorista, e chamando, né, o Hamas de militantes. Que foi a Folha. Foi Né? a Folha, sim. E aí você fica assim, como essas pessoas estão usando palavras e comunicação e o quanto que isso influencia as pessoas, mas ao mesmo tempo descredibiliza o meio e faz com que ele seja cada vez menos efetivo. Porque esses caras precisaram descobrir uma maneira de fazer a conta fechar. Mas será que fica menos efetivo? Não sei. Porque... E aí a minha pergunta é essa. O que é uma boa comunicação e o que você analisa sobre esse contexto? Vamos falar sobre efetividade primeiro. A gente tem, e eu não votei no Bolsonaro, mas a gente tem no Bolsonaro, por exemplo, vamos falar do Bolsonaro até 2022, não de 2023, uma turma muito efetiva, muito unida, que engaja muito, ou engajava até mais, mas engajava muito. E isso para mim é efetividade. Ele tinha uma comunidade reunida em torno, movimento, né? um movimento. E isso é inegável. Goste dele ou não, é inegável. Ele fez isso acontecer. Isso é efetivo. Mas a que preço? E isso está acontecendo hoje. Eu não estou dizendo nem de Bolsonaro e Lula. O Lula também tem um movimento de gente cega para as cagadas que ele fez. Não é isso. Mas estou dizendo o seguinte: ser efetivo é um pouco relativo. Você tem os robôs, você tem gente botando um caminhão de dinheiro em tráfego, você tem veículos que não são veículos militantes, mas tem lado. E aí você tem os veículos militantes de ambos os lados. Você tem veículos super militantes de esquerda, super, né? 2 ou 3 aí que passam o dia criando fake news e ostentando, inclusive, o terrorismo do Hamas, falando em resistência. Isso para mim é militância. Agora, a gente tem que lembrar que, mesmo nos veículos aparentemente isentos, que não são isentos, quem está lidando com esses veículos e agora dando a cara a bater é uma pessoa. E essa pessoa, ela tem um berço, ela tem uma cultura, ela tem um jeito, ela tem uma visão de mundo. Tem um viés. E ela tem menos vergonha do que ela tinha de não ser isenta. Aquele padrão Globo, que tinha uma explosão num shopping, e você não podia falar o nome do shopping, um shopping na zona sul de São Paulo, ele mudou. Você tem, por exemplo, uma jornalista como a Andréa Sadi, que é uma baita jornalista. Conheci a Andréa Sadi jovem, com 18 anos, entrando no Estadão. É muito louco, né? E ela fala na frente da câmera: eu acabei de conversar com o ministro tal, o Tralli outro dia. Eu acabei de entrevistar o ministro tal. Então, existe uma personificação do jornalista. E quando este mesmo jornalista, que não é o caso dos dois, mas quando esse mesmo jornalista, ele tem um viés, ele vai te dizer o que ele pensa. Então, se na cabeça dele, e o jornal dá essa, entre aspas, liberdade para ele falar o que ele quiser, se na cabeça dele o Hamas for resistência, ele vai dar um jeito de colocar resistência, porque é ele que está fazendo a notícia. E é muito louco que você tem um outro lado de pessoas que já enxergam o veículo como enviesado. Vou te dar um exemplo. Eu estava num final de semana, trabalhando no Jornal da Tarde, que era Grupo Estado, e eu estava cuidando, num final de semana, dos dois, ajudando a cuidar do Estadão e cuidando do Jornal da Tarde como editor de internacional.
Me ligou um amigo, falou, cara, por que que o Estadão é tão antissemita? Falei, cara, quem fez a manchete fui eu. Então, assim, de novo, já tá tão enraizado para algumas pessoas que a Globo é antissemita, que o Estadão é antissemita, que não é verdade necessariamente. Mas algumas pessoas que estão em posições têm lado. Eu não estou nem falando de antissemitismo. Eu estou falando de esquerda, de direita, de questão com as mulheres, de questão com racismo. Entendeu? Então, por exemplo, teve a morte de um menino judeu, israelense brasileiro, que estava no conflito agora na rave. E a própria nota do Itamaraty, eu acho, falou em falecimento do menino. Ele não faleceu, ele foi assassinado. E virou piada no Twitter. Então, quem são essas pessoas que estão por trás e que não acham que o Hamas é um grupo terrorista? Entende o que eu tô falando? E eu não tô falando só do Hamas, tô falando de todos os lados, inclusive judeus falando, puxando a sardinha para eles. Eu acho que a gente tem que ter uma questão de coerência, uma questão de maturidade para olhar para todos. Só que é difícil. Cara, tem só para fechar esse ponto eu jogo para você. Tem um livro que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de antropologia e comportamento, né? Então Caramba, tem lá como você mudou daqui a pouco? Se eu voltar aqui, ele vai estar de barba branca. Não, mas eu sempre fui nerd, eu sempre fui nerd. Que É que eu falo isso? pouco, porque não engaja esse negócio. Eu gosto muito do Harari, né? Que é judeu também, né? Por mais que ele seja ateu, né? Ele não é praticante. Sim. Mas tem um cara que é o... Tava até buscando o nome dele aqui. David Brooks, que escreveu O Animal Social. Esse livro é sensacional. Quem falou dele pra mim foi o Paulo Musi. Ah, né? eu Eu vou falei, comprar. Musi, cara, como é que você virou tão viral? Ele falou, cara, o Animal Social. Né? Você É lembra? mesmo? É. E tem um pedaço do Animal Social que ele tá falando. O que o Animal Social explica, né? Vou baixar hoje. Ele explica desde o início, quando um casal se conhece, até o momento que faz a concepção de uma criança, como essa criança evolui dentro das características sociais, depois como ela morre, né? E vai perdendo as funções. Dentro desse processo, ele explica numa pegada quase antropóloga, todo o processo de tomada de decisão, por exemplo, da mulher em relação a escolher quem vai ser o macho, né? E mostra que, por exemplo, diferente do homem que fecundou, ele pode partir para a próxima. A mulher não, ela vai ter um período ali que vai levar 8 meses para 9 meses para dar a cria e depois mais 3 anos para uma criança ser relativamente com capacidade de defesa. Então, se ela não escolher muito bem o macho, ela vai morrer no meio do caminho dentro desse processo. Tem um pedaço que ele explica o viés da confirmação humana, né, e o processo de tomada de decisão. E ele faz uma combinação entre eleitores do Reagan e do opositor, que eu não me lembro agora se foi o Bush pai, eu acho que foi o Bush pai. Ele dava um fato negativo que o Reagan tinha feito, e aí perguntava para os eleitores do Reagan quem tinha feito, os caras falavam Bush. Exatamente. E aí pegava um fato negativo que o Bush tinha feito e levava para os eleitores do Bush, perguntava quem tinha feito, eles falavam Reagan. Quando a gente olha para a esquerda e para a direita, eu sou de direita, tá? Também não acho que o Bolsonaro foi um excelente governante, eu acho que ele fez muita cagada. Discordar que nem né? adulto. Não precisa. Assim como também, cara, acho que tem muita coisa errada do que o Lula fez e que ele tá fazendo, mas o ponto é que acho que parte da maturidade é a gente entender que a gente vai ter um viés, sabe? Por isso que eu E tô te falando, não dá pra você falar, não, jornal isento. Não existe isenção 100%. Agora, os americanos lançaram uma escola de comunicação que é assumir isso. Assumir isso. Ou seja, temos um lado. Nós somos democratas, nós somos republicanos, nós somos verdes. Eles assumem isso. Alguns jornais franceses também. Eu acho que, numa certa maneira, é até salutar. Quando você olha para Fox, você sabe o que você vai encontrar. Mas você perde um outro lado. Você está falando para 50%. Os outros 50% eu não vou nem chegar perto. Acho que por muitos anos a gente teve grupos aqui no Brasil que trabalharam com essa isenção. Hoje você tem um pouco menos. Mas eu leio a Folha com tranquilidade, porque eu acho que tem muita coisa na Folha, apesar de não concordar com algumas coisas, que eu preciso ler. Inclusive com as pessoas que eu não concordo. Aliás, ontem mesmo eu estava mandando num grupo um monte de tweets de pessoas com as quais eu não concordo, mas que elas são importantes para o processo para eu entender por que eu não concordo. Isso eu aprendi com o Cortella. O Cortella fala isso. Eu leio, às vezes, mais pessoas com as quais eu não concordo do que as que eu concordo. E eu acho que é esse o trabalho que a gente tem que fazer enquanto comunicador e enquanto ser humano, que é furar a bolha. Agora, uma coisa é você não concordar e você ouvir. Outra coisa é você não dar o direito de existir. O que a gente viu acontecer com o Bolsonaro no passado foi isso. Você tinha uma turma que não dava a ele o direito de existir. Isso é uma outra história. E a mesma coisa com o Lula.
Isso é uma outra história. Não, e o problema não é discordar, porque eu acho que é positivo um país, um governo, ficar um período na esquerda, depois um período para a direita. Eu acho que tem que ficar fazendo isso para desfazer, né, todo o mecanismo que foi criado. O problema é o extremismo. Sim, sabe? só que a gente está num mundo agora tão polarizado Ah, que quem está no meio não existe. Pra você ser ouvido, para você ser respeitado, você precisa estar polarizado. E mais do que isso, quando a gente fala nesse momento do mundo e da vida, as pessoas perceberam que o que engaja em tudo é ter lado. Ah. E você está sendo cobrado se você não tem lado. Ah. Então, no final das contas, é assim, você tem que fazer uma escolha. E se você não fizer uma escolha qualquer e não se posicionar, pior, é que nem na comunicação, você vai ser posicionado. você ia falar. Não, minha pergunta é sobre, tipo, por exemplo, você citou alguns casos que a pessoa criou o conteúdo, e um dos casos foi você. Como é esse processo de validação daquele conteúdo, né? Tipo, porque você escreveu, você pode escrever o que você quiser. Quem que fala se vai pro ar ou se não vai? Em que sentido? Aonde no ar? No jornal, por exemplo. Por exemplo, eu tenho uma coluna na Época Negócios, mas a minha coluna é sobre gestão, carreira e produtividade. Uhum. Existem parâmetros da Época Negócios que eu não posso fazer. Seria muito idiota da minha parte e contra uma diretriz. Então, por exemplo, se eu fizer uma matéria que se assemelha muito ao editorial da Época Negócios, uma coluna, não vai entrar, porque vai bater com o que eles fazem ali no site normalmente. Precisa ser uma coluna, um artigo. Então, isso eu sei de antemão, né? Mas eu sou colunista. Quando eu estava como editor do jornal, é evidente que eu sei que existem discussões ali. Existem emissoras de rádio no Brasil que são frontalmente contra o MST. Frontalmente contra, por 1000 motivos. Você acha que vai abrir a câmera, vai abrir o microfone e eu vou sair falando bem do MST? Eu vou ser demitido no primeiro momento. Eu vou sair falando mal do MST, se eu concordo com o MST, então eu estou no lugar errado. Mas eu também vou defender o patrão. Eu acho que existem linhas ali que você não pode cruzar, porque é o direcionamento editorial da casa, e você não vai ser o espadachim que vai aparecer ali levantando a bandeira, que não é da casa. Então você está no lugar errado. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem casas que te dão muita liberdade. Por exemplo, você falou muito da Jovem Pan, né, nos últimos anos, que é uma emissora que abraçou o bolsonarismo. Mas ao mesmo tempo, houve jornalistas que trabalharam lá, como o Diogo Schelp, que é um cara mais de centro, um cara muito mais como é que eu posso dizer, coerente do que... Olha, muito mais não, talvez mais coerente que 99% das pessoas que estavam ali, em termos de coerência, de conhecimento, que saiu de lá, acho que depois de 3 anos, e ele disse, eu nunca fui obrigado a falar alguma coisa, eu sempre tive liberdade total. Você tem um outro amigo meu que está na Jovem Pan, que é o Fábio Piperno, que é frontalmente contra o bolsonarismo, entre outras coisas, o pessoal brinca, zoa e tal, ele nunca foi desrespeitado editorialmente. Você vai falar isso, então. E a Jovem Pan. Então, de novo, eu acho que se você for contratado por alguma coisa, te deixarem trabalhar, como no caso desses dois, não tem problema nenhum, mesmo se a emissora tiver um outro lado. Agora, precisa estar muito bem estabelecido. É que nem o casamento. Quais são as convenções do casamento? É monogâmico? Hoje em dia tem isso, né? É monogâmico? Não é? É aberto? Não é? Eu sou ciumento, não sou. Eu acho que precisa estar tudo muito bem estabelecido desde o início. Porque depois você só conhece quando você se divorcia. Você sabe que você falou do casamento? Tem um livro que eu gosto mais do que o Sapiens, né? Que eu falo. Você precisa me passar já por WhatsApp essa lista aí. Toda hora. Quem acompanha o Growthcast já ouviu falar milhões de vezes, que é do Gerard Diamond, que é meio que o mentor do Harari. O nome do livro é Armas, Germes e Aço, né? E o livro é uma discussão que começou na Universidade de Israel, que defendia que o europeu era geneticamente superior, por isso que ele dominou o mundo, né? E aí o Gerard, ele cria uma pesquisa muito científica para explicar o porquê que a Europa dominou o mundo e não o contrário. E um dos fatores, né, o nome é Armas, Germes e Aço, foi a domesticação de animais. E a domesticação de animais aumentou a capacidade produtiva agrícola. Sim. Com isso criou excedente. Ao criar excedente, você passou a ter pessoas que poderiam ter outra função a não ser ir atrás de comida. E a partir disso surgiu ciência. É o que a gente está fazendo agora, né? Com a inteligência artificial. Exatamente, que agora vai ser um próximo, né? Sim. E quando ele fala sobre a domesticação de animais, de 54, se eu não me engano, mamíferos que poderiam ser domesticados, a gente só conseguiu domesticar 5, né? E ele explica que a domesticação de animais é igual ter um bom casamento, né? São
não existem fatores isolados, existem fatores que tem que estar presente em conjunto, tipo a família, tem que ter uma característica como Sim. hábitos, tem que ter. E ele vai mostrando, e os animais tipo, tinha que ter eficiência bioenergética, então ele tem que comer e crescer rápido, tem que reproduzir em cativeiro, então tem que ser dócil, por exemplo, a girafa, a zebra, ela é mais forte que o cavalo. Só que a zebra é o animal que mais fere Olha. criador em cativeiro, porque É ela morde mesmo? muito, né? É mesmo? E por isso não conseguimos domesticar a zebra. Ele falou elefante. O elefante ele tem uma eficiência energética boa. E seria muito bom para carregar coisas para fazer plantação. Só que o elefante não reproduz em cativeiro. E aí ele faz essa combinação, mostrando que. As girafas não têm cordas vocais. Não? Não. Eu não sabia. Só Pois vê uma daquele girafa tamanho, reclamando, né? por exemplo. Exatamente. Agora, a pergunta de $1 milhão. O Tim Ferriss, ele tem uma coisa que ele chama de ativos de credibilidade. E você é muito bom nisso. O que é ativo de credibilidade? Doutor, mestre, reverendo, grão-mestre. Não conhecia esse termo, adorei. E ele, lá no trabalhe 4 horas por semana, ele dá algumas dicas de como você se torna uma pessoa com mais credibilidade a partir do momento que você é chancelado por pessoas diferentes de você, né? Caraca, meio. É o que eu faço, diariamente. Eu tô numa fase, Mark, que eu tô saindo do Thiago vendedor, né, pro Thiago empreendedor, empresário e tal. Mas eu tenho ainda essa herança, né? Então eu preciso de começar a construir estratégias que me chancelem externamente, além do que eu falo, além do que meu marketing umas faz. dicas de ouro aqui. Por exemplo, você é colunista da época, pô, isso é uma puta ativo de credibilidade. Vou te falar. O que seria um bom roadmap disso? Em 2010, eu atendia na minha Eu queria, agência. antes de você responder, Sim. eu queria complementar até essa pergunta, que você abordasse um pouco sobre a importância da pessoa se posicionar digitalmente, né? Principalmente para um executivo, Sim. para uma pessoa que é de negócios, e citasse exemplos, né, da sua trajetória, o quanto se posicionar digitalmente te trouxe de resultado, exemplos mais práticos, negócio que você fechou, Perfeito. O negócio que eu deixei de fechar. ou também. negócio que deixou de fechar. Então vamos começar pela dele. Em 2010, eu tinha uma agência chamada Dialogue, não era nem Tauil Comunicação. Dialogue com 2 Os. E eu atendi um grupo, que é um grupo muito forte, chamado Opsi Bloom, que é de direito digital. E existe o Renato Opsi Bloom, que é um baita do advogado, né, um dos maiores conhecedores, se não o maior de direito digital do país. E eu atendi a eles e eu vi o Renato semanalmente falando sobre as titulações dele, as titulações do escritório e dos sócios também, na época. E aquilo me chamou a atenção, porque eu estava saindo do jornalismo, eu estava, portanto, sem nenhuma empresa por trás, né? Não era o Mark do JT, da Band, do Estadão, não era mais, era o Mark Tauil, nada. E tinha uma agência que também não tinha nada. E na comunicação, isso era ainda mais vazio. Comunicação, você não tinha muitas titulações. Você tinha um prêmio aqui, um prêmio ali, mas para agência pequena, 0. Então o que eu fiz? Sacando isso, eu falei, eu preciso de alguém que me chancele. Eu preciso entrar em algum lugar que me dê credibilidade para dizer o seguinte, o Mark importa, o Mark é dos nossos. E aí olhando então para o Renato, acho que ele nem sabe dessa história, depois a gente faz um corte para contar para ele. Mas assim, eu entrei primeiro na Câmara França-Brasil. Então eu comecei a procurar nas minhas raízes lugares de fala que me dessem chancela. Então eu entrei como participante da Câmara França-Brasil. Dentro da Câmara França-Brasil, eu procurei entrar no Comitê de Comunicação. Então, veja, em questão de meses, eu já não era só o Mark. Eu era o Mark, e tem muito advogado que faz isso. O cara é advogado, diretor da OAB na cadeira de proteção de dados ou na cadeira de propriedade intelectual. Já é alguma coisa. Então eu comecei a sacar isso. Então eu comecei a fazer isso. Aí eu entrei numa outra coisa. Aí entrei numa terceira. Quando eu percebi, eu tinha 7, 8 chancelas. Às vezes de coisas simples, como, sei lá, embaixador de uma ONG para tal coisa. Mas eu era. No clube eu fazia parte do... Eu era. Por quê? Porque quando você fala de uma instituição e você faz parte, ela te dá uma maturidade, que é a fase que você está. E eu estava na tua fase, 40 e poucos anos. Ou seja, o Thiago de 40 anos estar num grupo como diretor de temas como growth, de propriedade de dados, propriedade intelectual, LGPD, que seja de um clube, já é alguma coisa. Você já entra nessa fase de maturidade. Então eu comecei a abraçar isso. Depois eu comecei a procurar titulações individuais.
que é uma coisa que o Messi faz muito. Quais são as titulações individuais que eu posso ter? O LinkedIn Top Voice foi uma, que, entre aspas, caiu no meu colo, mas depois eu fui atrás do TEDx. Depois eu fui atrás de tentar ganhar um prêmio Aberge, de tentar ganhar um prêmio Comunique-se, né? Como as pessoas estão fazendo hoje. E Best, e por aí vai. Porque, de novo, são grupos muito grandes que te dão essa chancela. E eu trabalho isso todos os anos e todos os lugares que eu posso entrar. Então, você falou da Ipsos aqui, eu bati na porta da Ipsos para perguntar se eu podia ser um membro do Conselho de Reputação. Que é Ipsos? Ipsos é um grupo enorme de pesquisa de mercado, em nível global. Eles fazem muita pesquisa de mercado, muito relatório e tal. E tem um grupo de reputação, que para mim tem tudo a ver. Então, diferentemente de eu ser um embaixador numa ONG de refugiados, que é muito legal, hoje sou membro do Conselho de Reputação. Tem tudo a ver com a minha carreira. Então, eu estou o tempo todo. E aí eu saquei uma coisa diferente. Em 2019, eu falei, eu preciso ter um veículo que não seja a minha rede social. Porque escrever na minha rede social é legal, né? Valida. Mas, como você falou, Léo, quem valida o que eu escrevo? Eu posso ser alguém que está sendo validado por um grupo como Editora Globo? Fui bater na porta. E me deram essa oportunidade. E eu estou lá até hoje, 4 anos. Ou seja, de novo, eu não preciso estar na capa do G1 o tempo todo. Mas eu preciso ter alguém que me valide. E aí você não precisa necessariamente estar numa época negócio. Você pode estar em vários portais. Você pode ter 1 milhão de portais hoje que falam de startup. Tem portais de growth. Agora, o outro deixar você escrever é um trabalho de maturidade que você tem que buscar um lugar de fala teu. E você pode fazer isso em vários lugares. Eu sou colunista da Eletromídia. Fui indicado por um amigo, mas também bati na porta. Aqueles elevadores. Né? Tem elevador, você tá no elevador. Eu já vi. Eu já vi citação tua. Então, Só que o problema, um desafio que você tem no teu nome é que eu fico na dúvida quando é você e quando é o autor. o Mark Twain, É. outro dia me citaram, pô, só tem 200 anos de diferença. Mas você entende? Então acho que o ponto é esse. E aí eu te falo uma coisa, de novo é furar bolhas. Então, o que hoje um advogado, um arquiteto, um comunicador, um chefe de cozinha tá fazendo que você, Thiago, pode olhar e falar, puta, que do caralho. Eu quero fazer isso. Tem nada a ver comigo, mas eu quero fazer isso. Eu quero trazer para mim esse tipo de credibilidade. Te dou um exemplo. Se você gosta ali do chefe Fogaça no MasterChef, tem nada a ver com você. Mas, cara, e se você, Thiago, fosse jurado ou consultor de um programa que tivesse a ver com o teu trabalho de growth? Entende? Você está usando de uma porta aberta de um outro lugar, ou de um outro estilo, ou de uma outra profissão, para trazer para o teu negócio. Eu acho que a beleza da coisa é essa. Quando você compra no Mercado Livre, a experiência que você tem são 2 cliques e tchau. Certo? Total. Isso. Chega no Bem mesmo rápido. dia. Super rápido, chega no mesmo dia, não tem estresse. Quando você sai do Mercado Livre e tenta comprar numa farmácia, que é aquele inferno de você entrar no site, cadastrar, você já desiste. Ou seja, o que você está entendendo por isso? Que a barra do Mercado Livre é a barra que você quer para a tua vida. Entendendo isso, eu comecei a ver quais eram as barras dos melhores mercados que eu poderia trazer para o meu mercado. E aí eu comecei a trabalhar essa questão da credibilidade, que é o que eu vendo. Eu só estou aqui não pelos meus olhos azuis e meu cabelo loiro, né? Eu estou aqui porque justamente eu tenho credibilidade. Você vê que eu não sou o cara mais comentado, eu não sou o cara que vende mais, adoraria, mas eu tenho credibilidade. Se eu falar alguma coisa, as pessoas vão ouvir. Tanto é que quando eu sou chamado para publi, eu já aviso, eu não vou colocar aqui um negócio da Growth e vai vender pra caralho. Não sou esse cara. Mas eu vou chancelar E vou dar credibilidade. e vou dar credibilidade. É isso que eu vendo. Por isso que é tão importante para mim eu me posicionar. E aí vem no seu segundo momento. Por que eu me posiciono? O que eu ganho com isso? Eu ganho um lugar aqui. Mas eu perco um lugar lá. Agora, a questão não é o que falar. A questão é como você fala. Então, quando me falam, por exemplo, eu falo, pô, morreram 40 crianças judias, tal, ou israelenses mortas pelo Hamas, e alguém fala, mas morreram palestinas também. Eu vou falar, sim, infelizmente. E eu sou solidário, e eu tenho filho, e eu entendo que também existem atrocidades que acontecem do outro lado com pessoas que não merecem. Mas isso começa de um porquê. E eu acho que quando você faz isso, quando você coloca os 2 protagonistas no mesmo palco, você está dizendo que o outro importa, independentemente de quem ele seja, tirando o fato do terrorista, que não é amigo de ninguém, está fazendo isso por ele mesmo. Porque se o terrorista se preocupasse, no caso dos palestinos, ou dos ucranianos, ou dos russos, ele não faria o que faz.
Ele não faria o que faz, porque ele tá, obviamente, esperando um revide. Mark, sem palavras, só que gravei esse você pedacinho gravou? final. Muito obrigado pela oportunidade desse bate-papo. Imagina, a gente chegou aqui para falar de marca, né? Mas a gente falou de Falando de posicionamento, tudo. a gente falou de opinião, que é super importante, a gente falou de lados também, que é super importante, de empresas que respeitam, mesmo quando não querem concordar. Cara, isso é super importante e é uma coisa que você fez pra caralho aqui, vocês dois. Desculpa o palavrão. Que é escutar ativamente. Qual que é o superpoder da comunicação? Escuta ativa. Falar, todo mundo fala. Mas quando você fala, você não escuta. E vocês dois me escutaram muito hoje. E mais do que escutar, vocês estavam presentes na conversa. Vocês escutaram, vocês internalizaram, vocês processaram aquilo que eu disse e me fizeram devolutivas. E eu acho que é um puta sinal de maturidade, é o maior pra mim. As pessoas hoje não se escutam. E aí fica exatamente aquilo que a gente falou ao longo de toda a conversa. Escutar não quer dizer concordar. Eu posso escutar uma pessoa com a qual eu não concordo, posso debater com ela, mas eu te escutei. Isso não tem acontecido no Brasil. A gente, por ter uma opinião divergente, a gente não escuta. Ou a gente ouve, mas não escuta. E aí, quando a gente faz isso, a gente já formula uma resposta. Ah, mas isso, mas aquilo. Mas... E o mas, ele é mortal. Então, quando você escuta alguém com o qual você não concorda, você não precisa dizer. Mas... Não precisa de mais. Você fala assim, eu entendo o seu ponto, mas eu não concordo. Eu entendo o que você quer me dizer, acho que é importante para você, mas eu vejo diferente. De novo, é possível você discordar, mas com elegância. O que falta muito é elegância e interpretação de texto. Gratidão. Tô saindo maior do que eu entrei nesse podcast. Puta podcast. E Obrigado, quem quiser também. trocar ideia contigo, qual que é o melhor canal pra falar com você? TV Globo, né? Horário nobre, tô lá no Fantástico, no Jornal Nacional. Não, mentira. Eu tô nas minhas redes sociais todas, @marktawil. Estreia um podcast, aliás, eu preciso gravar o episódio de hoje, chamado Super Comunique. É um podcast que eu falo, ou seja, é um monólogo curtinho, dicas diárias de como evoluir melhor na comunicação, para os teus negócios, para tua vida pessoal e na tua carreira. Cara, nas redes sociais como um todo, como @marktawil. Gratidão. Bora!